Bom dia mais uma vez, irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 2. Salmo 2. Nós vamos ler o Salmo todo. Vocês vão ver que vai ser projetado apenas aí os 3 primeiros versículos, mas eu quero fazer alguns comentários sobre o resto do Salmo também, então nós vamos lê-lo completo. Diz assim a palavra de Deus: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor e exultem com tremor. Beijem o filho para que não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O livro de Salmos, ele apresenta vários tipos de salmos. Nós temos ali alguns salmos chamados salmos de louvor. O povo cantava esses salmos por ocasiões de celebração de uma colheita abundante, celebrações de bênçãos. Nós temos os salmos chamados salmos de imprecação. São aqueles salmos em que nós vemos o salmista irado, o salmista despejando raiva contra os seus inimigos e pedindo a Deus que amaldiçoe e destrua os seus inimigos. Temos os chamados salmos de ramagem. Eram os salmos cantados quando o povo subia a Jerusalém por ocasião das festas anuais. Então eles subiam cantando até Jerusalém. E esse Salmo 2 é um chamado Salmo messiânico. Os salmos messiânicos, eles eram cantados por ocasião das coroações dos reis. O rei em Israel, ele era ungido quando da sua coroação, por isso aqui nós vemos o Senhor e o seu ungido. Toda vez que se fala no Antigo Testamento de ungido do Senhor, está se falando no rei humano, no Messias. A palavra Messias, em hebraico, quer dizer ungido. Então, o que nós vemos nesse salmo, num primeiro momento, é a coroação de um rei, é a coroação de um ungido do Senhor, e o texto nos diz que os povos estão se amotinando, os povos estão entrando em acordo para atacar o Senhor e para atacar o seu rei, para atacar o seu ungido. Isso foi muito comum na época de Davi. Davi, ele ascende ao trono, ele é coroado rei de Israel e ele tem que administrar os conflitos entre as nações e ele conquista povo após povo e as nações se unem contra Davi, se unem contra o ungido de Deus, para destruir Israel. E nós sabemos que, na verdade, toda vez que se refere ao Messias no Antigo Testamento, falando-se de um rei humano, o que se está fazendo também é apontando para o Messias que haveria de vir e assentar-se definitivamente no trono do rei de Israel, assumir a sua posição como rei definitivo e para sempre de Israel, e por fim a todas as batalhas e subjugar todos os reinos que se levantassem contra o povo de Deus. Pois bem, assim como naquela época nós observamos o nome do Senhor sendo vilipendiado, sendo agredido, sendo jogado na lama pelas demais nações, como nós vemos os reis de Israel sendo perseguidos e sendo jurados de morte pelas nações, de acordo com aquilo que se narra nesse texto,
Nos dias de hoje não é diferente. Só que hoje nós não falamos mais dos reis humanos, nós não falamos mais dos líderes humanos, nós hoje falamos do ungido do Senhor, nós estamos falando do Messias, nós estamos falando do Cristo, estamos falando de Jesus de Nazaré. O que o Salmo fala a respeito de uma situação histórica, na verdade também se projeta para uma situação atual, os nossos dias, e aponta para um conflito, ele está apontando para um conflito cósmico. Em verdade, nós temos que ter a noção de que a realidade, ela não se resume àquilo que nós vemos, àquilo que nós tocamos, àquilo que nós cheiramos. A realidade, ela vai muito além disso. Nós vivemos num universo em que nós temos esse mundo em que nós vivemos, esse mundo material, e nós temos um mundo espiritual que está presente aqui e agora. Um mundo que é habitado por anjos e por demônios, e que está aqui ao nosso redor. Nós ouvimos falar do céu, ouvimos falar do inferno, e temos aquela noção de que o céu fica lá em cima, num lugar muito distante, que os anjos estão no céu, e os demônios estão aqui na terra fazendo as suas maldades. Mas na verdade não é nada disso. A cosmologia bíblica nos mostra que o reino de Deus está presente aqui. Não há um lá em cima e um lá embaixo, não há uma geografia no reino de Deus. Tudo está aqui, tudo está passando aqui. E esse conflito cósmico, ele acontece desde a queda de Satanás. Desde o momento que Satanás procura se levantar e se colocar contra Deus e assumir o lugar de Deus, esse conflito começa. Satanás é jogado na terra, ele é banido dos céus, ele é banido da presença de Deus. Então, a partir desse momento, tudo o que ele quer fazer é destruir a obra de Deus. Ele quer agora destruir tudo o que Deus fez e destruir tudo aquilo que Deus ama. Então, o cenário pintado pelo Salmo 2, ele nos aponta exatamente para essa realidade. Nós temos aqui então, enquanto ele fala das nações se amotinando para derrubar o rei de Israel e para destruir o reinado de Israel, ele aponta hoje para também as nações, também os povos, também as demais etnias se juntando, dando as mãos com o objetivo de atingir o nosso Deus e com o objetivo de destruir tudo aquilo que representa a obra de Deus na terra. Nunca antes na história do mundo nós vimos a obra de Deus sendo atacada com tanta ira, com tanta ferocidade. Nunca antes nós vimos a igreja sendo perseguida com tanta raiva. Chegam a nossos ouvidos diariamente notícias dos nossos irmãos nos países fechados e totalitários que são entregues à morte, são condenados à morte, são trucidados em razão da sua confiança no Senhor Jesus. Faz-nos lembrar os primeiros séculos da igreja cristã, em que os irmãos eram também mortos apenas e pura e simplesmente por levarem o nome de cristão. A palavra de Deus hoje ela é ridicularizada. A palavra de Deus perdeu a sua centralidade no meio cristão. A Bíblia hoje ficou como mais um instrumento para tentar ensinar o povo a respeito de Deus, e não o instrumento, não a palavra, mas apenas mais uma palavra. Tanto se criticou na época da reforma o catolicismo romano, que colocava a tradição no mesmo patamar da Bíblia, mas hoje nós vivemos uma realidade semelhante. Hoje nós vemos os pastores colocando a Bíblia sobre o púlpito, lendo um texto bíblico e fugindo do texto bíblico para nunca mais voltar ao texto bíblico e pregar doutrinas que vieram exclusivamente da sua cabeça e que não, de forma alguma, são aquilo que a Bíblia está dizendo. E criam as suas tradições, criam as suas regras, criam as suas teologias, e as pessoas vão como ovelhas para o matadouro achando que estão seguindo aquilo que a Bíblia diz. Não se trata, portanto, de Satanás estar querendo tirar a Bíblia da mão dos crentes. Ele nem precisa mais disso, porque os próprios crentes estão desprezando a Bíblia espontaneamente para trocá-la por doutrinas que mais
sejam agradáveis aos seus próprios prazeres, aos seus próprios interesses. A doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade nada mais é do que um instrumento diabólico que afasta o homem de Deus, que diz ao homem, você tem valor, você tem que ser honrado e Deus vai te honrar, Deus vai fazer de você uma cabeça e não cauda. É o diabo trabalhando através de homens para tirar a palavra de Deus da igreja. Nós temos o diabo procurando destruir a obra de Deus nas pessoas. A coroa da criação de Deus é o ser humano. Nada mais custa ao coração de Deus do que ver o ser humano se perder. Nada custa mais ao coração de Deus ao ver a humanidade que Ele criou para o seu prazer ser agredida e ser destruída pelas forças que lhe são contrárias. Olhando para o panorama mundial de hoje, nós podemos ter a prova disso. A cada dia que passa, a cada ano que passa, mais e mais e mais nós observamos o ser humano sendo desumanizado. Há de se perguntar, é de Deus a fome? É de Deus a miséria? É de Deus uma criança procurando o resto de comida no lixão? É de Deus a violência? É de Deus que você perca a sua vida porque alguém achou que o seu celular era bonito e tirou da sua mão e te deu um tiro? É de Deus que um homem entre na sua casa embriagado e espanque a sua mulher, espanque os seus filhos, ou às vezes mate a sua mulher na frente dos filhos? É de Deus. É de Deus que as pessoas morram nos corredores dos hospitais sem um pingo de acesso à saúde, a um tratamento digno? É de Deus. É de Deus que as pessoas passem noites em filas esperando receber benefícios miseráveis dos governos? É de Deus. É de Deus que mulheres apreendidas em países de primeiro mundo tenham o seu útero retirado para que não procriem outros descendentes, para que não procriem e encham esse país de pessoas que não pertencem ao mesmo sangue do seu povo, como se fossem cachorros e gatos da rua, que são recolhidos para serem esterilizados? É de Deus. É de Deus que os governos totalitários se imponham de tal forma que não se possa falar alguma coisa ou pensar alguma coisa contra a sua ideologia sob pena de ser fuzilado? É de Deus. É de Deus que as pessoas sejam manipuladas contra os seus interesses para serem espoliadas no pouco que têm por políticos, por empresários, por aqueles que têm acesso a meios e mecanismos para se locupletar ilicitamente e deixar o povo na miséria, sem quaisquer recursos que lhes seriam dirigidos para garantir-lhes uma vida digna. É de Deus? Não, meus queridos, nada disso é de Deus. São políticas, são filosofias, são atitudes, são comportamentos, são ideologias, são filosofias diabólicas. Não dá para nós escondermos mais, não dá para ser politicamente correto. A igreja não nasceu para ser politicamente correta. A igreja nasce no Império Romano, dizendo, César não é o Senhor é Jesus de Nazaré, um andarilho pobre, desgraçado, lá do norte da Galileia, de uma cidadezinha de 500 habitantes, que não sabe ler, não sabe escrever, não tem eira, não tem beira, não tem dinheiro, não tem berço, não tem família. Este é o Senhor e não César. A igreja não nasceu para ser politicamente correta quando os interesses de Deus estão em jogo. Quando os interesses de Deus, que são representados pela vida que Deus criou, estão em jogo. Deus não criou o homem para comer na xepa da feira. Deus não criou o homem para campear comida no lixão.
Deus não criou o homem, Deus não criou a mulher, Deus não criou as crianças para morrerem de inanição. Deus não criou as crianças para morrerem antes de 1 ano de idade, de diarreia, ou se chegarem no máximo a 5 anos também de outras doenças. Deus não criou a humanidade para que 2/3 dela vivam abaixo da zona da miséria. Ah, Luiz, mas você está falando de política, você está falando de socialismo, você está falando de não sei o quê. Não, eu estou falando da palavra de Deus. O grande erro de Israel, que levou Israel para a Babilônia, não foi o fato de construir ídolos. O problema de Israel não foi esse. E é por isso que Israel não está curado até hoje. O problema de Israel é porque ele desviou-se da palavra de Deus e deixou de cuidar do órfão, do estrangeiro e da viúva. Isaías nos diz: vinde e arrazoai comigo, vamos discutir. Estou aqui, estou aberto para conversa. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Vai cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Aí eu vou tornar os seus pecados brancos como a lã, porque hoje são vermelhos, são escarlates. Mas eu só vou conversar com vocês quando vocês se dispuserem a fazer o bem. E para mim o bem não é o fato de você não se ajoelhar diante de um Deus de pau e de pedra. Para mim o bem é o fato de você cuidar daquilo que eu criei, a vida. Se você não cuida da vida, pouco importa se você me dá o dízimo, pouco importa se você frequenta o templo, pouco me importa se você canta hino, não me importa nada disso, porque o que interessa é cuidar da vida. Jesus, na sinagoga de Nazaré, chama o homem da mão mirrada e diz: estende a tua mão. E olha para os fariseus e pergunta: o que é certo fazer no sábado? Hoje é sábado, estamos aqui prestando culto ao nosso Deus. O que é certo? Dar a vida ou tirar a vida? Os fariseus não respondem. Jesus fala: estende a mão, e a mão daquele aleijado, daquele atrofiado, volta ao normal. O que ele quer dizer? O que interessa é a vida. Deus criou a vida. Deus não criou a religião. Deus não criou a política. Deus não criou a filosofia. Deus não criou a ideologia. Deus não criou a economia. O que Deus criou foi a vida. E deu inteligência ao homem para criar o resto. Somos animais políticos, somos seres que pensam, somos tudo isso. Somos tudo isso. E temos que ser. Mas, acima de tudo, isso não pode estar se sobrepondo à vida. E o que nós estamos vendo hoje são as nações, são os homens, e na verdade, no final da história, são todos eles encabeçados pelo diabo, se arregimentando e se levantando contra Deus. Não necessariamente contra Deus lá no céu, Deus aqui na terra. Eles estão se levantando contra Deus na pessoa daqueles que Deus criou. Eles estão procurando destruir a vida que Deus criou. E o que Satanás mais quer é isso, destruir a vida. Ele não está preocupado com o meu patrimônio. Ele não está preocupado com aquilo que eu ganho. Ele não está preocupado com o meu emprego. Ele está preocupado com a minha vida. E se ele puder atingir a minha vida, ele está por satisfeito. É assim que as nações estão hoje se levantando contra o nosso Deus. É assim que as nações hoje estão se voltando contra o Deus de Israel. Procurando destruir a vida que Deus criou. A obra de Deus é a vida. Deus criou os céus, Deus criou a terra, criou a vegetação, povoou o mundo de animais e por último ele criou o homem. Macho e fêmea. E disse: tudo que ele criou estava muito bom. E Deus descansou. A coroa, o ápice da criação é a vida humana. E quando a vida humana está sendo atacada, quando a vida humana está sendo vilipendiada, quando a vida humana está sendo destruída, quando o ser humano está sendo desumanizado, o que nós temos apenas e tão somente é o diabo atacando a obra de Deus. E o diabo faz isso usando exatamente os homens que Deus criou. O diabo não está na rua esperando para você passar para te dar um tiro. O diabo vai usar pessoas para destruir pessoas. E é isso que ele tem feito no curso da história. Ele ataca a igreja para dividir a igreja, enfraquecer a igreja, e a partir do momento que a igreja então sai de cena porque não tem mais voz, e quando quer ter voz, quer ser apenas e tão somente bonitinha e politicamente correta e participar do poder,
Então ele se sente fortalecido para atacar a obra de Deus, atacando a vida, atacando o homem, atacando as crianças, atacando as mulheres. Violência doméstica, pedofilia, pornografia de todo tipo de espécie, desvios sexuais de todo tipo de espécie, vícios, a explosão, né, do vício, a explosão da entrega do ser humano a psicotrópicos, a violência causada pelas guerras, e guerras absurdas e sem motivo, na verdade, porque grandes potências entenderam que vão estabelecendo um tabuleiro e vão ficar jogando bombinha lá dentro, em cima dos povos que não tem bomba. Fome patrocinada pelas grandes corporações, mundo afora. Nós estamos hoje vivendo um momento de pandemia, em que já se diz que 50% daquilo que vai ser talvez uma vacina já foi comprado pelos países ricos. Para quem vai sobrar? O que vai sobrar para aqueles que não têm condição nem de comprar um prato de comida? Meus irmãos, não se trata de uma especulação política. Não se trata de uma especulação ideológica. Se trata tão pura e simplesmente de entender que o que está em jogo é uma campanha maciça do diabo e dos seus demônios, utilizando homens que lhe pertencem para destruir o que resta de ser destruído da obra que Deus implementou, da obra que Deus criou, da vida. E enquanto a vida estiver em jogo, o que está em jogo não é apenas e tão somente as filosofias humanas. O que está em jogo é a obra de Deus. E nesse momento, o que cabe dizer a respeito da igreja? Deus diz, a palavra diz que Deus olha lá de cima e dá risada. Ele caçoa, Deus tem bom humor. Ele está observando as pretensões das nações, ele está rindo, porque ele sabe que vai chegar o momento em que ele vai dar um basta nessa conversa. Ele vai dar um basta. Porque em momento algum, ele vai permitir que Satanás leve a melhor nessa grande luta cósmica. Mas a igreja está aqui exatamente como aquela que anuncia o evangelho da vida. Há pouco tempo para fazermos aquilo que temos que fazer, que é promover a vida, que é levar aqueles que estão à beira da morte, morte física, morte psicológica, morte espiritual, ainda um pouco de vida. Quando, do início da igreja no Império Romano, duas coisas chamaram muita atenção dos romanos e faziam com que eles se calassem diante do evangelho, embora não deixasse de perseguir. Uma delas é que nas famílias romanas, quando nasciam meninas, ou nasciam quaisquer crianças com uma certa deformidade, os romanos abandonavam na porta de casa. Os crentes viam, chegavam, pegavam e levavam para a igreja. E tratavam e criavam aquelas crianças. Isso chamava a atenção deles. Outra coisa é que os romanos, quando alguém falecia em casa, eles não enterravam. Eles jogavam para as aves. Os crentes não. Os crentes pegavam os seus mortos, e muitas vezes os mortos dos romanos, e sepultavam. Quando nós falamos das catacumbas de Roma hoje, lá há milhares de esqueletos que são crentes que foram enterrados ali. Porque a igreja tinha essa preocupação com a dignidade do corpo. Ainda que fosse corpo morto, era símbolo de vida. Ali estava uma criatura de Deus, ali estava um filho de Deus, não podia ser jogado fora para os corvos. E isto causava espanto aos romanos. Os irmãos vendiam o que tinham, ou então pegavam do fruto do seu trabalho, traziam os dízimos e as ofertas aos pés dos apóstolos, e os apóstolos pegavam aquilo e usavam para sustentar as viúvas da igreja, sustentar os órfãos da igreja, sustentar os pobres da igreja. Eles não usavam isso para construir templo. Não usavam isso para comprar avião. Não usavam isso para alugar barracões, para construírem os seus palcos e darem os seus shows. Eles usavam isso para promover vida. Aquilo que Deus colocava na sua mão era usado para promover vida. Para fazer exatamente aquilo que Isaías denuncia com relação a Israel. Para cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Foi assim que a igreja nasceu. Mas, infelizmente, a partir do século III, Satanás conseguiu enganar a igreja. Conseguiu enganar a igreja de tal forma que ela se perdeu.
Para ela não interessava mais a vida, para ela interessavam os catedrais, para ela não interessava mais o alimento para o pobre, para ela passou a interessar assentos junto ao poder. Já não interessava mais a saúde do cidadão. O que interessava para ela era o ouro nas vestes papais, nas vestes sacerdotais. Isso para não dizer da igreja moderna, sobre a qual já falamos demais. Então, meus irmãos, o que eu quero ressaltar e o que eu leio desse salmo riquíssimo é que o mundo é um campo de batalha. É um campo de batalha cósmica, em que Satanás está arregimentando as nações e usando os seus servos, que não são só os demônios, usando homens e mulheres que são seus servos, para atacar a Deus. Ataca a Deus, como não pode atacá-lo diretamente, ataca a obra de Deus. Ataca a vida que Deus criou, na pessoa daqueles que estão sendo desumanizados. Daqueles a quem se nega saúde, daqueles a quem se nega alimento, daqueles a quem se nega a educação, daqueles a quem se nega vida. E volto a dizer, embora não precisasse, isto não é uma mensagem política, ideológica, filosófica. Isto é uma leitura isenta da palavra de Deus. Foi isso que levou Israel à ruína. E Deus espera da igreja que ela seja um agente do reino, para resgatar aqueles que ainda restam a ser resgatados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a esse mundo Ele nos mandou para resgatar aqueles que Ele ama. Resgatá-los espiritualmente, resgatá-los fisicamente, resgatá-los psicologicamente. É preciso que a igreja entre nessa batalha, se coloque na posição de joelhos diante de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que dê inteligência, sabedoria, poder, eloquência e coragem. Porque é preciso ter coragem para entrar nessa briga. É preciso ter coragem e estar disposto a romper, inclusive com a própria maneira de enxergar o cristianismo que nos foi ensinado. É preciso estar disposto a ser usado por Deus, para lutar ao lado de Deus, para promover a vida que Deus criou e a vida que tem sido atacada pelos inimigos, pelas nações que hoje se congregam para atacar o Senhor e atacar o seu ungido. Deus caçoa deles. Deus sabe que pode a qualquer momento intervir e acabar com isso tudo. Mas Ele ainda espera que aquilo que resta dos que têm que ser salvos, sejam salvos. E o buscar esses que têm que ser salvos pertence a nós. E esses que têm que ser salvos estão espalhados pelo mundo todo. É preciso que levemos vida. É preciso que levemos uma mensagem de resgate espiritual, uma mensagem de resgate físico, uma mensagem de resgate psicológico. Ah, você está dizendo então que nós vamos implantar o reino de Deus pela nossa força aqui na terra, que basta acabar com a pobreza, acabar com a dor. Não, não estou falando nada disso. Eu só estou falando que o Espírito Santo vai indicar para você, vai mostrar para nós aonde nós temos que ir e como nós vamos fazer para resgatar vida, para levar vida, do jeito que Ele quer fazer. Do jeito que Ele entende que tem que ser feito. Nós apenas e tão somente temos que abrir mão dos nossos pressupostos e entender que a nossa missão é levar vida, não é pregar doutrina, não é pregar ideologia, não é disputar posição política. A nossa missão é única e exclusivamente levar vida. Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria. E eu digo mais uma vez, Deus nos dê coragem, porque precisa de muita coragem para romper com tudo. Principalmente para romper com aquilo que nos ensinaram como sendo cristianismo e que fecha os olhos para a vida, que observa as pessoas morrer e que não faz a mínima questão de esticar a mão. Porque, infelizmente, é assim que a vida toca, é o que essas pessoas pensam. Mas pesa sobre nós essa obrigação e é de nós que vai ser cobrado. Os agentes de Satanás estão fazendo o seu papel. Nós temos que fazer o nosso. Poder do Espírito, sabedoria do Espírito e coragem do Espírito é o que nós precisamos, é o que nós rogamos pela igreja hoje. Para que saiamos daqui de uma vez,
porque os dias estão contados. O Senhor está rindo, o Senhor está caçoando, mas o salmo termina: beije o filho, para que não se ire, porque logo a sua ira vai se acender. E quando a ira de Deus acender, usando uma expressão bem moderna, vai sobrar para todo mundo, inclusive para mim e para você, se as coisas não forem feitas do jeito que terem que ser feitas. Amém.